Ok, fellows, Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Dando uma folhada aqui em antigos PDFs do curso Monitor. Vários técnicos do passado passaram por esse curso, né? Era um curso feito por correspondência, onde você pagava, recebia as apostilas e no decorrer do recebimento dessas apostilas, dentro de um ciclo definido, você fazia as provas. No final, somando todas as notas das provas, você tinha um certificado do curso. Isso aqui, digamos que é o vovô do EAD, do ensino à distância, né? Do que hoje praticamente o mundo inteiro tem produtos, cursos, treinamentos que você pode fazer à distância, né? Bastante interessante. Existiam na época lá dos anos 50 e 60 outras escolas, né? Occidental School, se eu não me engano, tinham várias com vários modelos, né? Encontrei esse PDF aqui, estava dando uma folheada e localizei um antigo provador de condensadores, né? Que seriam os nossos capacitores atuais. Na época eram chamados de condensadores, que não está errado, pelo contrário, é muito mais didático pensar num componente como um condensador do que um capacitor, mas de qualquer forma utilizando lâmpadas neon, que de certa forma aparece no nosso dia a dia em determinados objetos. Muitas vezes a gente não se dá conta de que uma simples lâmpada neon pode produzir testes e comparações bastante interessantes, né? Obviamente, sendo um produto de outra época, ligado aqui diretamente na rede elétrica, o circuito aqui, ó, basicamente era isso aqui. Liga na rede elétrica, passa por uma lâmpada neon e tem as pontas de prova. Se tivesse uma tensão mais alta na rede, de 200 a 250 volts, por exemplo, ele sugeria colocar um resistor ali no meio do caminho. A beleza disso aqui é que, basicamente, ao fechar essas pontas de prova, a lâmpada acende ligado na rede elétrica, né? Vale a pena construir um equipamento desse? Sim, vale. Como curiosidade, vale. E você pode fazer testes bastante interessantes nos componentes tradicionais usados em eletrônica, né? Mesmo eletrônica atual. Você pode utilizar um equipamento muito simples como esse, adicionando algumas coisinhas, pode realmente fazer coisas muito boas. Atenção! Esse canal aqui, vocês já devem ter notado que ele é focado à tecnologia vintage, tecnologia antiga, né? Obviamente, algumas coisas a gente adapta às tecnologias novas, mas todo o conceito filosófico vem de outras épocas, né? Hoje seria muito perigoso construir um equipamento desse e comercializar, porque ele está ligado diretamente na rede elétrica, né? Praticamente, se inverter aqui, não souber na tomada qual é a fase, qual é o neutro, e a fase estiver ligado nessa ponta de prova, você encostar seu dedo nessa ponta de prova aqui de baixo, nessa de cá, suponha que você inverta a tomada e coloque isso aqui na fase e não no neutro. E essa ponta de prova você segura descalço. Bom, duas coisas erradas, né? Primeiro, estar descalço trabalhando com eletrônica. Está tudo errado. Segunda coisa errada, provar se o seu equipamento está correto com os dedos. Mas, de qualquer forma, seria um equipamento que isso aqui já não tem condições de passar minimamente nenhum órgão regulador, né, de segurança e tudo mais. Teria que ter um transformador isolador aqui, pelo menos, né, onde você tivesse a rede de fornecimento de energia elétrica separada galvanicamente do circuito que você está fazendo o teste através de um transformador isolador, por exemplo, né? Mas como isso aqui vem de outras épocas, com algum conhecimento da tua rede elétrica, você pode montar algo parecido com isso para os seus experimentos, ok? O conceito básico de utilizar uma lâmpada neon é que com pouquíssima mesmo, corrente, ela já entra em ignição, já acende. Deixa eu demonstrar aqui para vocês, na bancada, alguns exemplos que eu quero ilustrar aqui para vocês. Tem uma fonte de 180 volts, essa sim isolada da rede elétrica, alguns componentes, uma lâmpada neon aqui no meio, comum. E isso aqui apenas para ilustrar que até hoje aparece, né, por aí, o uso das lâmpadas neon. Até um tempo atrás, eu encontrei algumas lâmpadas neon naqueles produtos que você liga na tomada onde tem inseticida.
ou repelente de inseto, né? E nesses repelentes de inseto, até um tempo atrás, em vez de ser um LED, indicador de que ele estava ligado na tomada, era uma lâmpada neon. Lá tinha algumas ferramentas de teste de fase neutro, antigas também. Eu tenho uma mais moderninha, mas essa aqui usa lâmpada neon. Basicamente funciona assim: você vai lá na tomada, encosta a tua mão nessa chapinha aqui, vai lá na tomada, enfia de um lado e enfia do outro. O lado que acender está a fase. Por exemplo, aqui, como eu tenho tudo identificado, à esquerda, né, nessas de cá, à direita aqui, ó. Essa aqui, é que eu estou encostando minha mão aqui no Mac, mas ó, de qualquer maneira, a direita é fase. Desculpa, a esquerda é fase, a direita é neutro. Não sei se está correto aqui, mas como eu já identifiquei, eu estou adotando esse padrão. Aqui a parte essas de cá sim estão corretamente polarizadas, mas essas de baixo, como é só uma tomada de serviço, eu não tive cuidados aí em definir graficamente esquerda-direita, fase neutro. Eu só adotei o seguinte critério: a esquerda nesse tipo de tomada aqui, ó, gente. Acho que dá para ver, está um pouco escuro, mas acho que dá para ver. Aqui está do lado desse monte de capacitor aqui, ó. Eu defini esse critério aqui, ó. Do lado de cá é fase, do lado de cá é neutro. Então eu adotei esse critério nessa tomada. As outras não, já está correto, que são as de 3 pinos, já está no padrão correto atual. Bastante segura essas tomadas aqui. Tem muita polêmica falando se precisavam ou não trocar. Do ponto de vista de segurança e design de produto, isso aqui é excelente, ok? Excelente. Não houve melhor ainda. O mais seguro de todos são essas tomadas, sim, de 3 pinos. Atuais, entre aspas. Brasil e Suécia, se eu não me engano, utilizam-se esse mesmo modelo, é bem semelhante. Obviamente, as antigas a gente tem que manter na bancada por questões de compatibilidade de equipamento, mas bem identificado, bem interessante e funciona numa boa. Tá? Voltando então, eu tenho aqui uma pequena fonte aqui embaixo. Essa pequena fonte tem esses 2 bornes, nos de cá tem 6 volts, no de cá 180 volts, já retificado. É uma fonte simples, linear, com um transformador e 2 diodos dentro, com center tap, passando por um mini choke e ligando primeiro no capacitor, depois no choke, depois no capacitor. Basicamente um pequeno filtro pi aqui e 180 volts e filamentos aqui de 6.3, se eu não me engano. E uma chave. E uma caixa de papelão, ok? Sem absolutamente nenhum glamour. Essa fontezinha eu fiz como caráter experimental e está tanto tempo aqui na bancada que eu não consigo tirar ela. Ela fica por aí e vai ficando. De qualquer forma, vou utilizar ela 180 volts aqui, uma lâmpada neon e mostrar isso aqui acendendo, né? Basicamente, eu sei que talvez o vídeo não seja dos mais interessantes, principalmente o pessoal que já é bastante avançado nos assuntos, mas tem algumas coisas que acho que dá para conversar. Vou passar aqui, vou ligar um resistor de 1K em série. A outra ponta do resistor vamos ligar. Deixa eu acertar melhor o frame aqui para vocês. Pronto. Na outra ponta do resistor aqui, vamos ligar um outro borne aqui, um outro fio. Passar para a lâmpada, pela lâmpada. Na outra ponta da lâmpada, ligando no negativo da alimentação através desse outro fio de cá, e vamos ver a lâmpada acender sem grandes novidades. Se tudo correr bem, ela acende. Não acendeu, deixa eu ver por quê. Vamos ver se ela está queimada ou solta aqui. Não, vamos ligar a fonte, né? Pronto. Com a fonte ligada fica bem mais fácil. Tá aí. Nota, são 2 metais que você tem aqui dentro. 2 terminais. Vou tentar dar um zoom aqui bem pertinho para vocês. Acho que dá para ver aí, ó. 2 terminais. Ela se apresenta com 2 terminais. Vou dar um foco aqui. Foi. Ó. Como se fossem 2 pequenos pinos. Na corrente alternada, acendem os 2. Na corrente contínua, apenas 1. E o brilho é bem forte, porque 1K aqui está fornecendo, está permitindo nessa lâmpada uma passagem bem... 1K é o valor do resistor que eu coloquei em série. Está permitindo uma passagem bem intensa de corrente, o brilho é bem forte. Poderia diminuir isso aqui muito, muito mesmo. Coisa de até uns 1 mega. Eu até 1 mega chutaria que essa lâmpada iria acender com essa tensão de 180 volts. Uma outra característica muito interessante das lâmpadas neon é que a tensão fica razoavelmente estável sobre os terminais. Essa lâmpada é aproximadamente 60 volts.
Quer dizer que eu posso variar a carga aqui, sempre sobre ela eu terei 60 volts. Tanto que ela pode ser usada, inclusive, como regulador de tensão em circuitos mais simples. Sim, existem válvulas que fazem esse trabalho muito bem. Um exemplo disso é a válvula A0A2, que é uma reguladora de 150 volts, por exemplo, e outras. Diodo Zener também regula muito bem. Mas as lâmpadas neon têm essa característica. Uma vez que elas entram em disparo, uma vez disparada a luz, digamos assim, a tensão sobre os terminais é constante. Você pode variar ali a fonte, obviamente passando por um resistor, né? Terá uma tensão variando sobre o resistor, porque a fonte está variando, mas sobre a lâmpada continua fixo. 90, 60 volts, tem até neon de maior tensões. Uma característica bem interessante é essa alta impedância. Vou fazer uma experiência aqui, ó, só para demonstrar que a lâmpada está bem quente. Aqui, ó. Se eu aperto aqui, ó, eu estou segurando com o meu próprio corpo. Ó, por volta de 10, 20K, a lâmpada acende. Os 20K aproximadamente de resistência do meu corpo, apesar da tensão ser alta e ser contínua, não é suficiente para eu ter a sensação de eletrocução aqui. Corrente alternada você sente um certo formigamento, mesmo em correntes tão baixas. Estimo que aqui está passando por mim, pelo meu corpo, aproximadamente nem 5 mA. Talvez até um pouco menos, mas já é o suficiente para a lâmpada acender. Isso é uma das características da lâmpada neon, que é essa altíssima, digamos, impedância, ou seja, baixíssima necessidade de corrente para o circuito funcionar. Ok? Com isso você pode fazer testes bem curiosos, por exemplo, teste de capacitor, né? Se um capacitor estiver bom durante a carga dele, aqui começa a ficar perigoso o que eu vou fazer. Aqui eu já vou utilizar bornezinhos. Vou usar mais um fio aqui para fazer uma carga passando pelo resistor, pela lâmpada, tudo em série, tá? E aqui um capacitor. Se esse capacitor estiver bom, aqui, se ele estiver bom, você vai ver um pulso da lâmpada neon e logo depois que der esse pulso, a lâmpada apagar. Vamos ver? Notou um pulso e apagou? Pois é. Agora as duas armaduras estão carregadas com potencial. Teria que descarregar esse capacitor. Tá? Uma forma rápida de descarregar é colocar, por exemplo, um resistor de 10R em série aqui com uma garra de jacaré e dar um toque aqui. Tem gente que, eu também faço, tá? Mete a chave de fenda, sem problemas. Só que essa descarga em avalanche é tão danoso a um capacitor quanto a carga em avalanche. O que seria isso? Quando você não está com energia sobre um capacitor e você coloca ele numa fonte, ele vai drenando toda a corrente como se fosse uma resistência até um determinado momento do tempo. Qual é esse momento? Quando ele está carregado. Quando ele está carregado, ele para de drenar a carga. Esse tempo de carga e descarga é definido numa função que vocês podem pesquisar por aí. Vou até colocar o link de um canal aqui embaixo, da Electrolab. Bem bacana, por sinal. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem a função de carga e descarga de capacitores através de uma função matemática e entender um pouquinho mais. Gosto muito desse canal, recomendo, viu, galera? Entra lá, assina o canal Electrolab, é bem bom mesmo, tem conceitos bem interessantes, tá? Bom, voltando à história do nosso capacitor, uma vez que você faz o teste, então, ele está completamente descarregado agora, porque eu descarreguei. Uma vez que eu aplico aqui uma tensão corrente contínua nele, ele vai se aparentar para a fonte como se fosse um pequeno curto-circuito, onde toda a corrente está passando de uma vez, digamos assim, ou limitada pelo resistor em série de 1K que está aqui. Quando atinge isso, então a lâmpada acende. Quando atinge a carga, a impedância do capacitor se torna muito alta, idealmente. Muito alta. Estando alta, já carregado, não flui mais a corrente em modo contínuo. Né? Dessa forma, a lâmpada apaga. Então, quando eu bater o terminal aqui, você vai ver um pulso no LED, ou melhor, no neon. É o tempo dela estar carregando, é a corrente de avalanche, ou inrush current. Né? E a partir daí, quando estabilizar, ele descarrega. Ou melhor, ele estabiliza. Olha lá, pumba, está carregado. Para descarregar, você também pode dar um curto aqui, meter a chave de fenda. Porém,
tão danoso quanto a corrente de surto é a corrente de surto durante a descarga. Porque potencialmente isso aqui tem muita energia, né? Mesmo um capacitor de pequeno valor, existe uma boa energia. Então a forma correta é você fazer um pigtail com uma garra de jacaré, um pequeno resistor aqui dentro. Eu botei um resistor de, se eu não me engano, 10R de fio aqui dentro. É de 20, acho que é 27R. 27R aqui dentro de um suporte de fusível. Ok? Tá lá, tá descarregado o capacitor. Muito bem, isso aqui é utilizando a lâmpada neon convencional. Lendo esse artigo velho, bem antigo, eu lembrei que há muitos anos atrás, quando o jovem Silvio tinha aproximadamente 7 anos, já gostava muito de eletrônica, né? Obviamente que com 7 anos você não tem nem cognição para compreender o que estava fazendo, né? Mas de qualquer maneira existia um velho técnico no bairro, onde esse senhor, eu sempre, enquanto a molecada estava indo jogar bola, eu estava lá e eu ia lá fuçar na oficina dele, né? E eu lembrei recentemente que ele tinha um aparelho, um aparato para testes. Porque não era comum as pessoas terem multímetro, não era algo trivial. Ele tinha um multímetro dele, de vez em quando ele abria lá e eu podia, como garoto, dar uma olhada, né? Eu trabalhei então nessa oficina basicamente como um moleque que varria a oficina. A minha ferramenta de trabalho na época era uma vassoura. Então eu tinha o privilégio, de vez em quando, de olhar um multímetro, de ver ele soldando. E obviamente que hoje, mais velho, eu entendo que ele gostava muito do meu interesse. E ele demonstrava as coisas para mim, mostrava como funcionava e tudo mais. E eu recentemente, folheando esse conteúdo, eu lembrei desse conceito, né? E lembrei de um aparelho que ele tinha, né? Um aparato, onde continha uma lâmpada neon. Ele tinha também bornes, né, para ele ligar as pontas de prova. Tinha também um diodo retificador para ele transformar a própria tensão da rede elétrica com o retificador aqui no meio em corrente contínua e a partir daí fazer os testes que eu demonstrei para vocês. E eu encontrei alguns componentes aqui, junto com a minha memória, isso aqui, esse artigo das apostilas do curso Monitor, eu fiz um negócio que queria mostrar para vocês como ficou. Ele tem o mesmo conceito que vocês viram aí. Eu tive alguns cuidados de tentar dar uma aparência vintage, né, nisso aqui, utilizando bem as técnicas tradicionais, né, chave HH, peças de bronze, essas chaves bem antigas da Douglas, que eram produzidas no Brasil, e utilizei as tradicionais e antigas lâmpadas neon decorativas. Elas são bem interessantes. Tem vários tipos, tá? Essa aqui em específico tem um crucifixo. Tinham outras lâmpadas que tinham vela, era a aparência de uma vela. Tinham outras que tinham até face de ídolos e pessoas, astros da música. A marca americana se chamava Aerolux. Aerolux. Se eu não me engano, era Aerolux. Eram bem bonitas, né? Encontrei uma dessas aí no mercado e para fazer esse experimento com vocês, né? O diagrama é esse aqui, ó, que está aqui embaixo. Basicamente, você tem fase neutro da rede elétrica, você tem que identificar para ficar um pouco mais seguro. Obviamente, estamos falando de uma época que a segurança era o último dos casos. Basicamente, se você não sabe o que fazer, você pega a vassoura e varre a oficina. Era assim que eles pensavam. Quando você ficar maior e souber o que fazer, você larga a vassoura e vai para a bancada. Eu acho que, claro, que eu não sou a favor de qualquer um que não entende nada de eletrônica sair montando um troço desse ligando na tomada, mas, meu amigão, se tomar um choque, é isso aí. Tá explicadinho aqui, ó. O neutro tem que estar na linha de baixo. A fase tem que estar na linha de cima. Se você inverter, você tem 50% de chance de tomar um belo de um choque. Espero que a sua casa tenha disjuntor residual, para que possa derrubar o disjuntor, senão você pode ficar colado, aceso na tua rede elétrica. Então vai fazer um desse? Saiba o que está fazendo. Voltando então, tem a fase, uma lâmpada neon, pode ser qualquer uma que você tenha por aí, eu estou usando essa aqui por um caráter histórico, um resistor de 1 kΩ,
uma chave de 3 posições e um diodo retificador. E aqui as pontas de teste que correspondem a esses pontos de K. De novo, o diagrama é esse. Dá um print screen aí. Deu? Ótimo. Voltando então, como usa isso? Eu identifiquei o fio aqui, ó, fase neutro. Então, a fase, no meu caso, é essa linha aqui, ó, de cor mais clara. Comparando ali na tomada de novo, deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Fase está aqui, neutro está aqui. Vou ligar a linha colorida, essa linha colorida, na fase, que vai passar pela lâmpada e vai deixar todo o resto razoavelmente protegido do circuito. Feito isso, ele funciona assim, ó, o tempo inteiro ligado. Enquanto está ligado na tomada, ele está funcionando. A beleza disso aqui é um negócio que é bem comum de se ver hoje em dia, né? A beleza, na minha opinião, desses antigos aparatos era essa aparência quase rústica, né? Tendo as técnicas corretas, você tem aí sim algo seguro, apesar de que, do ponto de vista dentro das regras atuais, isso aqui não tem segurança nenhuma, não pode ser fabricado em série, novamente, a não ser que tenha um transformador onde isole galvanicamente a rede elétrica do circuito. Ou seja, um transformador de 110 volts de um lado do primário para 110 volts no secundário, padrão 127, teoricamente na nossa rede atual, então seria 127, 127, ou 240, 240, ou 220, 220, sei lá qual é a tensão elétrica hoje, padrão no Brasil. Particularmente, larguei mão. Cada lugar é um, cada horário aqui em casa é um. Então, lá pelo começando com 119 até os 130, e lá pelos 210, terminando em 240, até 260 volts. Amigos já me reportaram que estavam na rede elétrica. De qualquer maneira, para fazer isso aqui em série, é obrigatório um transformador de isolamento entre a rede e o aparato que você vai medir. Através desse valor de resistor eu tenho modo de corrente alternada. Quando eu passo para a corrente contínua, portanto, quando é acionado esse diodo, apenas um lado acende das duas lâminas do bimetal que existe aqui dentro da neon. O que faz ela entrar em ignição, digamos assim, é a polaridade. Alternado, os dois. Contínuo, apenas um. Se eu inverter o diodo, acende a lâmina de cá. Vou deixar assim como teste, tá? Você pode deixar assim também, não tem problema. Vou deixar assim só por uma questão didática. Observa, eu vou dar um zoom ali para vocês verem o que eu estou dizendo aqui de uma forma mais didática. Corrente alternada, está aqui. Corrente contínua, é apenas um deles. Ok? Muito bem, então. Como é que eu uso isso e para que eu uso isso? Por exemplo, ligando os bornes aqui, no momento, ligando os dois bornes aqui, não tem nada. Por quê? Aqui, ó, no circuito, está ligado para o lado de cá. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Esse fio, no momento, esse contato está fechado aqui. Então, eu tenho um circuito correndo aqui. E as pontas de prova estão isoladas, basicamente, né? Não tem diferença de potencial aqui numa chave. Então, como esse está fechado aqui, então eu tenho o circuito correndo aqui, por isso que ela acende, por padrão. Quando eu jogo isso aqui aberto para o lado de cá, a corrente ela vai tender a fluir por aqui e passar sobre o dispositivo sobre teste, protegido através de um resistor de 1K. Esse resistor tem a função também de quando você tiver um capacitor pendurado aqui, fechar novamente, ele descarregar por um resistor. Porque você pode sim fechar direto, mas aí terá aquela questão que nós discutimos anteriormente. Você terá um inrush de corrente, uma avalanche de corrente, e também pode prejudicar o capacitor e também pode prejudicar os contatos da chave, que tendem a gerar ali um ponto, uma fagulha, e essa fagulha corromper o contato. Então eu utilizei essa maneira aqui. Esse circuito é meu, tá? Eu não vi em nenhum lugar. Lembrei meio de cabeça em relação àquele conteúdo lá do Instituto Monitor, lembrei dessa história que eu contei para vocês e estou trazendo aí para vocês. Copiem, testem, melhorem e compartilhem o resultado. Voltando então, do jeito que está aqui,
Esses dois estão desligados. Vamos botar um capacitor sobre teste e ver se tem um funcionamento ocorrendo ali agora na lâmpada neon. Botei o mesmo capacitor aqui e vou fazer o teste. Vamos ver? Está lá. Claro que ele não pisca, porque já estava aceso. Mas quando eu fecho, ele deve apagar completamente. Esse capacitor não tem vazamento de sinal DC, ou seja, ele não está corrompido ou comprometido o fluxo de passagens. Ele serve perfeitamente para desacoplar a componente DC de um lado do circuito para outro e serve perfeitamente para acoplar o sinal alternado de uma parte para outra do circuito. Tanto que, quando eu passo para a corrente alternada e passo por ele, a lâmpada continua aí sim acesa, porque agora eu estou injetando corrente alternada. A corrente alternada fecha o circuito e a lâmpada acende. Claro que com uma intensidade menor, porque tem um resistor em série de 1K. Mas já na corrente contínua, é só um pulso e ele apaga. O tempo de descarga é proporcional, sim, ao circuito RC da lâmpada e do resistor que está aqui apresentado. Quando você tem um capacitor que sabidamente tem um determinado vazamento, ou realmente ele já não isola mais a componente DC, como por exemplo esse antigo capacitor a óleo da indústria nacional, que eram muito bons na época que foram feitos, mas hoje, mesmo em estoque na prateleira, já não servem mais. Você vai notar que, ó, tá lá, tá vazando um pouco de sinal. Da mesma forma que eu pegasse os meus próprios dedos aqui, ó, e encostasse. De novo, a corrente é baixa, não chega a me comprometer. Tá medindo aqui, ó, se a gente medir ali, quer ver, deixa eu mostrar para vocês. A corrente, vou botar aqui também no vovô, multímetro vovô. É um Weston bem antigão que eu estou restaurando aqui, depois vocês vão ver vídeo sobre ele. Vamos ver a corrente circulando nesse circuito aqui, tá? Bom, vamos medir então corrente. Para medir corrente tem que usar esses shunts que estão aqui à direita, né? Vou estimar aqui 10 mA, tá bom, 10 mA aqui. E o comum vai lá em cima. Vou pegar mais um pigtail aqui e o comum vem aqui em cima. Vamos chavear o equipamento para medir corrente. Aqui, DC current. Vou estimar a corrente de... Aqui nem precisa mexer, no caso vou estimar aqui até 10 mA. Vamos dar uma olhada? Possivelmente vai parar em 2, se eu não me engano, ou 4, acho que é 2. Vamos ver. Ativando ele aqui, então, ó, tá lá, 2 mA. Então a corrente circulando no circuito é de 2 mA. E a tensão é bem baixa também. Passa aqui, ó. Dá vontade de pegar um multímetro digital, né? Ah, eu tenho, mas só que de vez em quando é legal quebrar um pouco a cabeça nesses antigos equipamentos que era tudo manual, né? E vamos ver a tensão. Começa aqui do mais alto, de 1000 volts. Claro que está super exagerado, mas vale a pena aqui. Tem que ligar direitinho, viu, os antigos equipamentos, porque eles não tinham inversão automática de polaridade. Então o ponteiro deflexiona para trás, né? Era legal saber direitinho a polaridade do equipamento. Tá lá, vamos ver. Subindo então, na escala de 50 volts, é o número 5. No momento eu estou com 25 volts, 24 volts nesses dois bornes aqui. Isso de corrente contínua. A lâmpada sim indica alguma coisa, que é exatamente a resistência interna do equipamento. Mas 25 volts por aproximadamente 2 mA, de certa forma é bem seguro para você, nesse caso aqui, com esses valores, com essa tensão de rede, segurar os dois aqui e testar. Um leve formigamento, nada, praticamente nada. Já na corrente alternada dói um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira, ainda assim é um equipamento bastante seguro. Pegando então um outro exemplo, um capacitor eletrolítico, né? Que sim é polarizado, preciso estar chaveado aqui não em alternada, mas sim em contínua. Vamos ligar aqui no positivo, aqui no negativo. Deixa eu acertar o frame para vocês verem que no capacitor eletrolítico é um pouquinho diferente.
ele vai demorar um pouquinho mais para apagar. Se o capacitor estiver bom, ele vai apagar completamente. A câmera não está dando 100% para mostrar para vocês. Vou apagar momentaneamente a luz aqui da bancada para vocês verem. E tentar fazer de novo o exemplo aqui. Ó. Acho que dá para notar uma luz que vai aparecer já já. E ela vai apagar. Vamos ver? O ciclo de carga, vai apagar. É bem fraquinha, ó, descarga. Muito bem. Se o capacitor eletrolítico estiver bom, ele vai ter um pulso, vai apagar, e ele vai entrar num ciclo de carga e descarga, dependendo do valor do resistor e a ESR do capacitor. A resistência série interna equivalente que todo capacitor tem. De novo, vou apontar aqui embaixo o Eletrolab, que tem um vídeo muito bacana sobre ESR em capacitores, o que é. E quem quiser se aprofundar mais, entra lá, fala salve, salve, e assina o canal, porque é ótimo. De qualquer maneira, aqui no exemplo prático, ele demonstra esse ciclo da lâmpada acendendo e apagando, variando, olha lá, está começando a acender de novo, variando em relação ao valor do capacitor, o vazamento, ou seja, o quão distante do ideal ele é, que é a questão do ESR, e o valor do resistor. Mas, de qualquer forma, esse capacitor está perfeito. Se eu pego um comprometido, por exemplo, esse aqui, apesar dessa marca ser ótima, Tesla, eram ótimos, né? Esse aqui em específico está com vazamento. Vamos ver? Como é que apresenta o resultado de um capacitor com vazamento? É assim, ó. A lâmpada não apaga nunca, não importa o valor dele. Ela vai até diminuir bastante. Para você aumentar o tempo do teste, a velocidade que está realizando o teste, você pode botar uma outra chave diminuindo o valor da resistência em série no circuito. Isso vai fazer com que o teste se torne mais rápido, porque a corrente circulante é maior, se torna maior. Então, esse circuitinho que eu apresentei para vocês vai bem para testar capacitores de até uns 10 microfarads. Ok? Outro teste interessante que dá para se fazer, eu acho bem bacana e eu faço isso de outra forma, é teste de potenciômetro. Esse potenciômetro está bom, mas é comum você pegar alguns potenciômetros que eles podem existir falhas na trilha. Como a corrente aqui é muito baixa e a tensão relativamente alta, se presta muito bem para você verificar. Pode usar também o ohmímetro, né? Você botar na escala de ohms aqui e medir o range, né? Verificar se o potenciômetro está sujo, alguma coisa assim. Então, olha. Conforme você gira, ele vai funcionar como um dimmer ou dimer. E é bem interessante porque a baixa tensão vem mais na parte de baixo. Parece aqueles antigos equipamentos de laboratório de professor maluco chamado Jacob's Ladder ou escada de Jacó, que eram dois feixes metálicos onde um arco começava com uma intensidade maior embaixo e ia abrindo na parte de cima. Lembra bastante, porque quando a tensão é menor, ele fica na base. Quando a tensão é maior, ele vai subindo para a parte de cima. Deixa eu apagar a luz e mostrar para vocês. Ó, vou aumentando a tensão aqui. Ó. Olhando de lado aqui o circuito, ó. Mais fraco, bem na base ali, ó, mais forte. Ok? Então, para testes de potenciômetro de forma visual, rapidinho você consegue identificar se o potenciômetro está bom ou ruim. Finalizando, um teste bastante interessante é o teste de diodo. Como a tensão é relativamente alta, alguns diodos usados em micro-ondas ou até antigos diodos de selênio, cuja tensão de base era por volta de uns 30 volts, pode ser testado com isso. Como curiosidade, eu vou demonstrar aqui inicialmente como é que funciona, como que se apresenta
o resultado quando eu comuto aqui para a corrente alternada e coloco em série um diodo comum. Bom, é um ou outro lado que vai acender da luz ali, olha. Nesse caso, está a lâmina da esquerda nessa visualização. Se eu inverter o diodo aqui, agora as duas, porque o sinal é alternado, se eu inverter aqui, ó, e como está, da direita, invertendo aqui, esquerda. Completamente da direita ou completamente da esquerda. Se você pega um diodo como esse, que está com vazamento, ele está vazando, ele deixa passar um pouco, semelhante a um Zener, na corrente inversa, ele não é um Zener, tá? Você tem isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês também com a luz apagada. Apesar da direita estar mais forte, eu tenho uma pequena irradiação também da esquerda, que é essa aqui que está na frente do meu dedo piscando. Esse valor aqui sobrando na da esquerda está dizendo o quê? Que basicamente a maioria da tensão passa polarizando a da direita, mas alguma coisa está voltando e polarizando também a da esquerda, tendo o efeito Zener. Ou, no caso, como não é um diodo Zener, é um defeito. Portanto, esse diodo está com fuga. Ok? Bom, rapaziada, é isso que eu queria mostrar para vocês. Apesar de ser um instrumento do seu tempo, datado, né? Um circuito muito, muito, muito elementar. Eu lembro que na oficina do seu Angelim, era o nome dele, isso aqui ficava pendurado na parede e usava uma lâmpada do tipo bolinha, um outro tipo de neon. Possivelmente uma GE NE30. Hoje, mais velho, a gente sabe o que é as coisas. Naquela época eu não sabia. É muito interessante estar hoje com a disponibilidade de encontrar lâmpadas decorativas de neon para a gente aplicar nas nossas velhas e boas tecnologias. Para finalizar, uma outra lâmpada de tipo decorativa de neon. Também achei, Mercado Livre, viu, pessoal? Dá uma pesquisada lá que vocês encontram. Uma outra lâmpada neon também muito interessante, que ela tem flores aqui dentro. Isso aqui, eu vou fazer um projetinho para número 1, né, da casa. Ela vai ter que ganhar um presentinho de nerd, de velho nerd, né? Tem o jovem nerd e aqui a gente é os velho nerd, onde demonstra esse conceito. Nesse projeto em específico, vale tudo que eu acabei de explicar, só que com uma diferença. Quando é corrente alternada, são duas flores. Quando é corrente contínua, é apenas uma flor. Ok? Também é outro tipo de lâmpada decorativa que vocês encontram aí no mercado. Tem vários, com várias formas e etc. Onde vocês podem fazer alguns experimentos nos projetos da nossa adorável e ultrapassada tecnologia vintage nos equipamentos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham se divertido. Essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Fiquem bem.